Laura tem 9 anos e sempre foi uma criança quieta. Nos primeiros anos da escola, a mãe achava que ela era apenas tímida, como tantas outras crianças. Mas nas últimas semanas, algo mudou. Laura começou a chorar todas as manhãs antes de ir para a escola, dizendo que a barriga doía. Ela passou a recusar convites para festas de aniversário, mesmo de amigas próximas. E quando a professora pediu que ela lesse em voz alta na sala, Laura teve uma crise de choro tão intensa que precisou sair da classe. A timidez é uma característica comum na infância. Muitas crianças se sentem desconfortáveis em situações novas, preferem observar antes de participar ou levam um tempo para se aquecerem em ambientes sociais. Isso faz parte do desenvolvimento normal e geralmente a criança vai ganhando confiança com o tempo e o apoio adequado. Mas existe uma linha, nem sempre clara para os pais, que separa a timidez saudável de algo mais profundo. A fobia social, também conhecida como transtorno de ansiedade social, vai muito além da simples timidez. Enquanto uma criança tímida pode se sentir desconfortável, mas consegue participar das atividades sociais, a criança com fobia social experimenta um medo intenso e desproporcional de situações onde pode ser observada ou avaliada por outros. Esse medo não é uma escolha, não é frescura e não passa apenas com incentivo ou pressão para que a criança seja mais sociável. O problema é que muitos pais, educadores e até profissionais de saúde confundem os dois quadros. A criança continua sofrendo em silêncio, enquanto os adultos ao redor acreditam que ela apenas precisa de um empurrãozinho para sair da casca. Com o tempo, sem a identificação e o suporte adequados, a fobia social pode se intensificar, comprometer o desenvolvimento emocional, acadêmico e social da criança e se estender até a vida adulta. Neste vídeo, vamos entender a diferença crucial entre timidez e fobia social. Você vai conhecer 4 sinais específicos que indicam quando o comportamento quieto do seu filho deixou de ser apenas uma característica de personalidade e se tornou um sofrimento que precisa de atenção profissional. Vamos falar sobre o que observar, por quanto tempo e, principalmente, o que fazer quando identificar esses sinais. A história de Laura, que acabei de compartilhar, é mais comum do que você imagina. E a boa notícia é que com identificação precoce e intervenção adequada, crianças como ela podem aprender a lidar com a ansiedade social e desenvolver habilidades que as ajudarão por toda a vida. Vamos entender juntos esses sinais silenciosos que seu filho pode estar enviando. A fobia social é um transtorno de ansiedade caracterizado por medo intenso, persistente e desproporcional de situações sociais onde a criança ou adolescente pode ser observado, avaliado ou julgado por outras pessoas. Diferente da timidez, que é um traço de temperamento e tende a diminuir com familiaridade e tempo, a fobia social causa sofrimento significativo e interfere nas atividades diárias da criança, como ir à escola, fazer amigos ou participar de atividades em grupo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o transtorno de ansiedade social afeta cerca de 7% das crianças e adolescentes em algum momento do desenvolvimento. A Associação Americana de Psiquiatria aponta que o início dos sintomas geralmente ocorre entre os 8 e 15 anos de idade, embora sinais possam aparecer ainda mais cedo. O que torna esse transtorno particularmente preocupante é que, sem tratamento adequado, cerca de metade dessas crianças continua apresentando sintomas significativos na vida adulta. Do ponto de vista neurobiológico, a fobia social está relacionada a uma hiperatividade da amígdala, a região cerebral responsável por processar ameaças e gerar respostas de medo. Em crianças com fobia social, situações que outras pessoas consideram neutras ou levemente desconfortáveis, como falar em público ou comer na frente de outros, são interpretadas pelo cérebro como ameaças reais. Isso desencadeia uma resposta de luta ou fuga, com sintomas físicos intensos como taquicardia, tremores, sudorese, náusea e até crises de pânico. Mas por que isso acontece com algumas crianças e não com outras? A resposta envolve uma combinação de fatores. Existe um componente genético importante. Crianças com pais que têm transtornos de ansiedade têm maior probabilidade de desenvolver fobia social.
O temperamento também desempenha um papel. Crianças naturalmente mais inibidas comportamentalmente têm maior vulnerabilidade. Experiências negativas em contextos sociais, como bullying, humilhação pública ou rejeição por pares, podem funcionar como gatilhos. E estilos parentais muito críticos ou superprotetores podem, sem intenção, reforçar o medo da criança de situações sociais. É fundamental entender que a fobia social não é culpa dos pais, não é falta de educação, não é mimimi. É um transtorno real, com base neurobiológica, que causa sofrimento genuíno. A boa notícia é que a identificação precoce faz uma diferença enorme. Quanto mais cedo os sinais são reconhecidos e a criança recebe suporte profissional adequado, maiores são as chances de ela desenvolver estratégias eficazes para lidar com a ansiedade social e ter uma vida plena e satisfatória. Vamos agora aos sinais específicos que merecem sua atenção. O primeiro sinal importante é a evitação persistente e crescente de situações sociais. Estamos falando de uma criança que progressivamente começa a recusar participar de atividades que antes fazia normalmente ou que outras crianças da mesma idade fazem sem grande dificuldade. Não é apenas uma preferência por ficar em casa ocasionalmente, mas um padrão sistemático de fuga de contextos onde ela pode ser observada ou avaliada. O que observar especificamente? A criança passa a inventar desculpas repetidas para não ir a festas de aniversário, recusa participar de apresentações escolares mesmo que isso resulte em nota baixa, evita comer na cantina da escola e prefere ficar com fome, não levanta a mão em sala de aula mesmo sabendo a resposta ou inventa dores físicas como dor de barriga e dor de cabeça consistentemente antes de eventos sociais. Preste atenção também se ela começa a pedir para você fazer coisas por ela que envolvam interação social, como pedir informação em lojas ou fazer pedidos em restaurantes. Normal é quando a criança ocasionalmente não está com vontade de ir a algum evento social, prefere algumas atividades solitárias como ler ou jogar videogame, ou leva um tempo de aquecimento de 15 a 30 minutos em ambientes novos, mas depois consegue participar. Timidez normal não impede a criança de funcionar nas atividades essenciais do dia a dia. Preocupante é quando a evitação acontece 3 ou mais vezes por semana, persiste por mais de 4 semanas consecutivas, interfere significativamente na rotina escolar ou social, ou quando a criança demonstra sofrimento intenso, como choro, crises de ansiedade ou sintomas físicos reais sempre que precisa enfrentar situações sociais. Pedro, de 11 anos, é um exemplo. Ele começou a faltar sistematicamente nas aulas de educação física porque precisava trocar de roupa na frente dos colegas. Em 3 meses, faltou a 17 das 20 aulas. Quando os pais questionavam, ele dizia que estava com dor no joelho, mas os médicos não encontravam nada. O que Pedro não conseguia expressar era o pavor de ser observado e possivelmente julgado pelos colegas. Se você observa esse padrão de evitação por mais de 1 mês, é hora de prestar atenção especial e considerar conversar com um profissional. O segundo sinal é a presença de sintomas físicos intensos e recorrentes antes ou durante situações sociais. Crianças com fobia social não estão apenas nervosas ou desconfortáveis. Elas experimentam reações físicas reais e intensas que o corpo produz quando interpreta uma situação como perigosa. Esses sintomas não são inventados, não são exagero, e a criança não consegue simplesmente controlar ou fazer desaparecer com força de vontade. O que observar? Tremores visíveis nas mãos ou na voz quando a criança precisa falar em público, sudorese excessiva mesmo em ambientes com temperatura agradável, rubor facial intenso que causa constrangimento adicional, queixas frequentes de náusea ou vômitos antes de ir à escola ou eventos sociais, taquicardia que a própria criança pode relatar como coração acelerado ou batendo forte, dificuldade para respirar ou sensação de falta de ar, tontura e, em casos mais graves, crises que se assemelham a ataques de pânico com medo de desmaiar ou perder o controle. Normal é quando a criança sente um friozinho na barriga antes de uma apresentação importante, fica um pouco corada quando é elogiada na frente de outras pessoas ou tem as mãos levemente suadas antes de uma prova. Esses sintomas são leves, passageiros, e não impedem que a criança execute a atividade. Preocupante é quando esses sintomas físicos acontecem de forma intensa, aparecem regularmente 2 ou mais vezes por semana, duram mais de 30 minutos, fazem a criança sair da situação social antes do tempo, ou quando ela começa a evitar situações justamente por medo de ter esses sintomas novamente.
Outro sinal de alerta é quando os sintomas começam horas antes do evento social, como acordar com náusea no dia de uma apresentação escolar. Júlia, de 13 anos, vomitava todas as manhãs antes da aula de inglês, porque a professora frequentemente pedia que os alunos lessem textos em voz alta. Em 6 semanas, ela perdeu 2 quilos de peso. Os pais levaram a diversos médicos procurando problemas gastrointestinais, mas nenhum foi encontrado. O corpo de Júlia estava respondendo ao medo intenso de ser exposta e possivelmente julgada. Observe a frequência e a intensidade desses sintomas físicos por pelo menos 3 semanas para identificar um padrão consistente. O terceiro sinal é o isolamento social progressivo e a dificuldade significativa em fazer ou manter amizades. Enquanto crianças tímidas podem ter um círculo social menor, mas conseguem cultivar algumas amizades próximas, crianças com fobia social frequentemente se isolam cada vez mais, mesmo quando desejam ter amigos. O medo do julgamento e da rejeição se torna tão paralisante que elas preferem a solidão ao risco de serem expostas socialmente. O que observar? A criança passa os intervalos escolares sozinha de forma consistente. Não recebe ou faz convites para atividades fora da escola por períodos prolongados, de 2 meses ou mais. Não participa de grupos no WhatsApp da turma ou remove-se deles. Demonstra ansiedade intensa ao telefone ou em videochamadas mesmo com conhecidos. Evita trabalhos em grupo na escola e prefere fazer tudo sozinha, mesmo que receba nota menor. Ou relata que quer ter amigos, mas não consegue. Observe também se ela se isola até mesmo em reuniões familiares, ficando no quarto quando há visitas. Normal é quando a criança tem 1 ou 2 amigos próximos e prefere essa intimidade a grandes grupos. Escolhe atividades mais tranquilas ocasionalmente, ou passa por fases de alguns dias querendo mais tempo sozinha, especialmente durante períodos de mudanças, como o início do ano letivo. O importante é que ela mantém conexões sociais significativas e não demonstra sofrimento com isso. Preocupante é quando o isolamento se estende por mais de 8 semanas consecutivas. A criança expressa tristeza ou frustração por não conseguir fazer amigos mesmo querendo, passa mais de 5 dias por semana sem nenhuma interação social voluntária fora da família nuclear, ou quando educadores relatam que ela nunca é escolhida por colegas para atividades em dupla ou grupo. Outro sinal crítico é quando a criança começa a almoçar sozinha ou escondida para evitar o refeitório. Rafael, de 10 anos, ia ao banheiro durante todo o recreio para evitar o pátio. Quando questionado pela orientadora, ele revelou que tinha muito medo de se aproximar dos grupos de colegas e ser ignorado ou rejeitado. Preferia a solidão do banheiro ao risco de ser excluído. Monitore os padrões de interação social do seu filho por no mínimo 2 meses, para identificar se há um isolamento crescente e consistente. O quarto sinal é a autocrítica excessiva e pensamentos negativos persistentes relacionados ao desempenho social. Crianças com fobia social desenvolvem um padrão de pensamento onde antecipam constantemente o pior cenário possível, acreditam que serão julgadas negativamente e ruminam obsessivamente sobre interações sociais passadas. Esse diálogo interno negativo alimenta e intensifica ainda mais a ansiedade social. O que observar? A criança faz comentários frequentes de autodepreciação como "sou burro", "todo mundo vai rir de mim" ou "ninguém gosta de mim", mesmo quando não há evidências reais disso. Ela pode passar horas depois de uma situação social relembrando cada detalhe e destacando supostos erros que cometeu. Você pode notar que ela interpreta expressões neutras ou ambíguas como negativas. Por exemplo, se alguém não sorriu de volta, ela assume que essa pessoa a odeia. Ela também pode verbalizar medos específicos como "vou gaguejar e todos vão pensar que sou esquisito" ou "se eu errar, todos vão lembrar para sempre". Normal é quando a criança ocasionalmente se preocupa com o que os outros pensam, especialmente na pré-adolescência e adolescência, quando a opinião dos pares ganha importância. É normal também que ela fique chateada por alguns dias após uma situação social embaraçosa real, como tropeçar na frente da turma. O que diferencia é a proporção e a duração. Preocupante é quando esses pensamentos negativos ocorrem diariamente. A criança antecipa catástrofes sociais antes mesmo de eventos acontecerem. Ela rumina sobre interações sociais por 3 ou mais dias após elas ocorrerem, generaliza um evento negativo para todas as situações sociais, ou quando a autocrítica é tão intensa que ela desrespeita, mostra sinais de baixa autoestima crônica, como dizer que não vale nada ou que seria melhor se ela não existisse.
Atenção especial se esses pensamentos começam a incluir ideação de não querer mais viver. Mariana, de 12 anos, ensaiava mentalmente por horas antes de qualquer interação social, criando scripts detalhados do que diria. Depois, passava dias analisando cada palavra que disse, convencida de que todos a acharam ridícula, mesmo quando colegas elogiavam sua participação. Observe a frequência e a intensidade desses padrões de pensamento por pelo menos 4 semanas para identificar se há um padrão prejudicial estabelecido. Se você identificou 2 ou mais desses sinais no seu filho persistindo por mais de 4 semanas, é importante agir de forma estruturada e acolhedora. Vamos ao passo a passo do que fazer. Passo 1. Inicie uma conversa empática e sem julgamentos. Escolha um momento tranquilo e privado. Diga algo como: tenho percebido que você parece desconfortável em algumas situações e quero entender como posso ajudar. Evite minimizar os sentimentos com frases como não precisa ter vergonha ou é só falar, não tem nada demais. Para a criança, tem sim. Valide o que ela sente dizendo entendo que isso é muito difícil para você. Passo 2. Comece um diário de observações detalhado. Durante 2 a 3 semanas, anote situações específicas que geraram ansiedade, os sintomas físicos apresentados, o nível de evitação e qualquer comentário que seu filho faça sobre essas situações. Inclua data, horário, contexto e duração dos episódios. Esse registro será valioso para o profissional que fará a avaliação. Passo 3. Busque ajuda profissional especializada. A fobia social não é algo que se resolve apenas com boa vontade ou exposição forçada. Procure um psicólogo infantil com experiência em transtornos de ansiedade ou um psiquiatra infantil. A terapia cognitivo-comportamental tem excelentes resultados comprovados no tratamento de fobia social em crianças e adolescentes. Em alguns casos, pode ser necessária também avaliação para medicação, sempre sob orientação médica. Quando buscar ajuda imediatamente? Se a criança apresenta crises de pânico regulares, se expressa pensamentos de não querer mais viver, se o desempenho escolar caiu drasticamente por mais de 6 semanas, se ela está completamente isolada socialmente sem nenhuma amizade, ou se os sintomas estão impedindo atividades básicas, como ir à escola 5 ou mais dias no mês. Como escolher o profissional adequado? Procure psicólogos com especialização em terapia cognitivo-comportamental ou terapia de aceitação e compromisso. Pergunte sobre experiência específica com transtornos de ansiedade em crianças. Você pode buscar indicações no site do Conselho Regional de Psicologia, com o pediatra do seu filho ou através do CAPS Infanto-Juvenil da sua cidade, que oferece atendimento gratuito pelo SUS. O que não fazer? Não force exposições sociais bruscas acreditando que isso vai curar a criança. Não compare seu filho com irmãos ou outras crianças, dizendo, olha como fulano é desinibido. Não ignore ou minimize o problema esperando que passe sozinho com o tempo. Não puna a criança pela evitação social. E, principalmente, não deixe a culpa paralisar você. Fobia social não é culpa de ninguém, mas identificar e agir é responsabilidade que pode mudar a trajetória do seu filho. Lembra da Laura, a menina de 9 anos que abriu este vídeo? Depois que os pais identificaram os sinais e buscaram ajuda de uma psicóloga especializada em ansiedade infantil, Laura começou um processo de terapia cognitivo-comportamental.